Olá, boa tarde, aqui Geraldo Amaral e hoje eu estou trazendo um assunto muito bacana. Sabe por quê? Em abril, minha esposa e eu, minha namorada e eu, nós estivemos no Rio de Janeiro e esse jovem, o Marcos Rodrigues, esteve lá conosco. E foi um evento muito bacana porque foi lá no Rio Centro. Olha, o Rio Centro é o segundo maior centro de convenções da América Latina e estava completo de pessoas de todo o Brasil e de outros países. Bom, o trabalho, a atividade lá foi por meio do grupo Rinodê, não é isso? Para uma convenção, e lá nós aprendemos muitas coisas. Entre elas, tem a solicitação do presidente, que é o Sandro Rodrigues, para que esse nosso projeto, a gente apresente ele de uma maneira mais simples, mais juntos e mais fortes. Por quê? Como um meio para que todas as pessoas tenham acesso a esse tipo de trabalho, a essa atividade. Bom, para que isso aconteça, eu estou trazendo para vocês aqui um jovem que é empresário, Marcos Rodrigues. Tudo bem, Marcos Rodrigues? Tudo bem, Geraldo? Tudo bem. Legal. Por que eu estou convidando o Marcos Rodrigues? Bom, é que assim, o Marcos Rodrigues, eu já conheço, ele é famoso, já conhecido nacionalmente, né? E ele é um empresário. Marcos Rodrigues, fala uma coisa para mim. É verdade que você é empresário, tem 35 anos? 35 anos, Geraldo. Você não acredita, rapaz? Eu tenho 59 anos e quando era mais jovem, não é isso? Quando eu falava em empresário, eu via pessoa de cabelo branco, pessoa já desgastada, já de mais idade, assim. Então você tem uma safra nova, de uma geração nova, de pessoas jovens que conseguem o sucesso muito cedo. Exato. É. Eu gosto de falar que a gente é uma geração mais incomodada, né? Isso. Só que Ótimo. saiu da curva. Ah, legal. Bom, eu digo uma coisa assim, para que a gente está convidando o Marcos Rodrigues? Porque é o seguinte, porque o Marcos Rodrigues tem uma experiência muito bacana, ele é empresário. Marcos, comenta sobre a sua vida, a sua atividade um pouquinho para a gente conhecer você. Legal, eu comecei trabalhando de cobrança, né? Numa empresa aqui em Bauru, uma empresa grande. Tive muito interesse pela área de tecnologia, então me chamou muita atenção e foi uma tendência também da época. Comecei a estudar sobre o assunto, fiz Então faculdade. você é formado, fez faculdade na área de tecnologia, de informação. Tem ensino superior em tecnologia da informação. Atuei na área, isso é muito difícil, né, acontecer hoje, a pessoa que se forma e atua na área, então eu tive esse privilégio de atuar na área de tecnologia, mas eu gosto de falar muito, né, eu gostava muito do que eu fazia, Sim. mas eu não gostava muito do quanto eu ganhava. Importante. Exato. Detalhe importante. E hoje acontece com muita gente, né, a gente se forma, investe tempo, investe dinheiro e chega na hora de ir pro profissional, acaba ficando aí no banco de reservas aí, né, acaba ficando esperando legal. a vaga e não acontece. Entendi. Eu assim, você teve assim uma carreira assim que normalmente as pessoas fazem. As pessoas formam-se normalmente técnicos. Sim. E depois você virou empresário. É um passo grande. O que mudou? Como é que você chegou? Como é que você virou empresário? Eu gosto de falar que assim, a gente nadou, aprendeu a nadar, na verdade, né, com a água batendo, né? Então, eu fui mandado embora dessa empresa 11 anos depois trabalhando muito. Sério? 11 anos de experiência de atividade, perdeu o emprego? Fui demitido dessa empresa, né? Quando foi um monte de gente mandada embora, eu fui no montante ali, mas eu acabei tentando voltar para o mercado, tentei distribuir currículo, fiquei 3 meses desempregado, né? Só que nesse meio tempo, um amigo meu, ele veio e me apresentou uma parceria com ele, né? E desde então, já faz 4 anos que eu estou atuando como empresário e muito feliz, muito realizado com tudo que está acontecendo, né? Hoje, depois de 4 anos aí, sou empresário no ramo de distribuição de produtos, uma equipe aí de mais de 1.000 pessoas trabalhando comigo e os resultados são fantásticos, não só para mim, mas como para as pessoas, isso que é muito legal, né? Então, em valores, assim, como você é um jovem empresário, diga uma coisa, em números, qual o tamanho da sua empresa? Qual o nível, o volume de produtos que você movimenta? Minha empresa hoje, né, ela movimenta aí mais ou menos de 80 a 100 mil reais de produtos mês. Por mês? Por mês. Poxa, então não é tão pequena assim a sua empresa? Não, é uma empresa bem estruturada. Ah, legal. A gente tem um suporte muito bom, né? Então, legal. a gente tem vários treinamentos, várias ferramentas que possibilitam que a gente consiga desenvolver esse negócio. Legal. Mas, Marcos, eu quero te perguntar uma coisa.
Ó, diz que os ricos ensinam para os filhos alguns ensinamentos que a maior parte das pessoas não tem. Sim. Certo? Diga uma coisa. E lembrando do Sandro, que solicitou que a gente apresentasse esse assunto de uma maneira mais simples, eu gostaria de que você explicasse um conceito para a gente que é importantíssimo, que é o conceito da alavancagem. Você usa a alavancagem no seu negócio? Uso muito, uso muito. Sério? Exato. Só as pessoas ricas sabem disso. E isso é possível, as pessoas com menos condições, aquelas que estão procurando uma oportunidade, é possível elas utilizarem esse conceito de alavancagem? Qualquer pessoa, acho que qualquer pessoa com conhecimento e vontade na mão. Nossa, então conta pra gente, o que significa alavancagem e como é que a pessoa pode utilizar isso? Quando eu conheci o termo através da minha vida de empresário. Eu conheci através de um livro, né? E lendo esse livro eu acabei ficando chocado até, né? Porque minha mãe sempre disse pra mim, né? Quem trabalha mais, ganha mais. E eu tava nessa empresa e eu trabalhava muito mais que o dono dela. Meu Deus do céu! E o dono dela ganhava muito mais do que eu. Detalhe, eu acabei falando, importante. fiquei pensei comigo, falei, cara, isso não funciona, o que minha mãe falou não é verdade. Eu trabalho muito mais que o dono e ele ganha muito mais do que eu, né? Foi quando eu entendi o conceito de alavancagem, porque eu entendi que no meu salário eu vendia as minhas horas para ele. Certo, detalhe importante, a pessoa que é empregada, ela está vendendo horas. Vendendo horas. Eu posso falar? Sim. A melhor hora do dia, né? Sim. A hora que você pode estar curtindo com a sua família, está produzindo. Perfeito. E você está vendendo, né? Então, eu vendi as minhas horas por um salário que muitas vezes eu não tinha nem o reconhecimento e nem o valor era tão justo assim pelas minhas horas trabalhadas. Importante. E então eu olhei aquele cenário e falei, cara, como esse cara, ele nem aparece na empresa para trabalhar e ganha mais do que eu. E aí eu enxerguei isso, né? Através de conhecimento eu vi que o quê? Eu vendi as minhas horas para ele. No que eu vendi as minhas horas para ele, essas horas automaticamente eram dele. Sim. Ele conseguia, eu trabalhava no máximo 12 horas no dia. Esse cara trabalhava milhares de horas no dia, porque ele comprava a hora de milhares de pessoas. Então, a alavancagem está relacionada assim, a força de trabalho que você consegue unir na sua atividade, Exatamente, isso? Exatamente. Vamos um exemplo prático, assim, por exemplo, eu sou dono de um supermercado. Como é que é a alavancagem em um dono de supermercado? Quando você tem uma rede de distribuição, Tá. essa rede ela fica muito mais potente. Se eu começo com um supermercado, por exemplo, Tá. né? A gente tem um exemplo aqui em Bauru de um cara que começou com uma mercearia, né? Num bairro, né, de classe média baixa, e hoje o cara tem uma rede que está comprando né, todas as outras redes. Porque ele entendeu o conceito de rede, ele Sim. entendeu que uma quitanda, uma mercearia, um mercadinho, ele ganha X. Sim. Mas se Vai ele conseguir pagar as contas. Se ele conseguir alavancar através de uma rede de supermercados, O negócio dele aumenta e fica um empresário realmente. Exato, e é hoje que está acontecendo, né? É até legal tocar nesse assunto do mercado, porque é exatamente hoje que isso está acontecendo. Ah, legal. E é isso que acontece com o meu negócio. Isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, isso é um grande empresário. E como é que esse conceito a gente utiliza nesse seu projeto, nesse seu trabalho? Exato, eu faço a mesma coisa. Tá. Né? Eu sozinho eu consigo distribuir alguns produtos, eu consigo. Mas eu falo com os meus amigos, eu falo com a minha família e algumas das pessoas elas querem distribuir, outras pessoas querem trabalhar só com venda, outras pessoas querem só consumir. Então, para mim é interessante, porque de qualquer forma essa pessoa ela está movimentando os produtos que são da minha empresa. Né? Então, para mim começa a fazer muito sentido quando eu até brinco, né? Quando eu falo com alguém sobre a empresa, eu não posso chegar para essa pessoa e falar o seguinte, ó, você não pode falar para ninguém da empresa, você tem que ficar quietinho, né? Não tem como fazer isso. As pessoas uma vai falar com a outra. Sim. Então, automaticamente, o meu negócio ele acaba expandindo, ele acaba crescendo e a rede acaba aumentando. Então é tipo assim uma franquia? Na verdade é uma micro franquia. Uma micro franquia, pessoal. sim. Uma micro franquia. E as condições que você tem são iguais para todas as pessoas que trabalham? Iguais. A ferramenta é a mesma para todo mundo e o suporte, né, a base que a gente tem hoje é fantástica. Isso quer dizer o seguinte, uma pessoa hoje, vamos dizer assim que ela perdeu o emprego, certo? E ela está sem atividade. Como é que ela começa nisso? Exato, ela começa vendendo.
Vendendo. Todo negócio começa com venda. Certo. Né? Todo início é venda. E o grande barato dessa empresa, desse negócio como um todo, é o que? É a capacitação de pessoas. São pessoas que às vezes não têm experiência, muito menos em venda. Eu não tive experiência quando eu comecei, minha experiência Então era a com empresa tecnologia. ela tem interesse em formar pessoas que aprendam a trabalhar. Total. Existe um sistema de treinamento que essa empresa Olha que fornece. importante, isso é um diferencial, hein? Exato. Imagina, é importantíssimo a empresa que dá suporte para que a pessoa aprenda a trabalhar. Sim, e ela fornece porque é interessante para ela que você também se desenvolva, que você também cresça. Então eu falo, eu sou fruto de treinamento, eu sou fruto desse sistema de treinamento e eu fui uma pessoa que começou sem conhecimento nenhum, né? Quando eu fui apresentado um produto, foi mostrado o produto para mim, eu até utilizei ele de forma errada, então eu não tinha noção nenhuma do produto, não tinha noção alguma, então para mim foi totalmente diferencial quando eu aprendi sobre o produto, aprendi sobre o negócio e parece que vão destravando cadeados na sua cabeça. Você passa a entender como é que é o processo, Exato. a metodologia. Exato, e aí você começa a se desenvolver e o mais legal de tudo isso é que com o sistema de treinamento você consegue se duplicar. E quando você se duplica, você consegue fazer com que as pessoas que estão ao teu redor também tenham a mesma mentalidade que você e também acabem tendo os mesmos resultados que você. Legal, show de bola, bacana. Rapaz, eu digo assim, hoje a gente tem assim uma necessidade de empregos, de atividade muito grande, que a situação econômica está difícil para a maior parte das pessoas. Diga assim, como é que você vê assim? Você é um jovem já de sucesso no seu empreendimento. Qual que é a dica, a mensagem que você dá para uma pessoa que está procurando uma oportunidade ou aquela que está trabalhando e está procurando ter um padrão de vida melhor? Qual que é uma mensagem que você dá assim? Eu sempre vejo pessoas sempre fixas, né? Elas sempre travadas numa mesma visão. Eu fiquei por 3 meses travado nessa visão de preciso arrumar outro emprego, preciso arrumar outro emprego. Tem muitas pessoas que têm aquele paradigma de eu preciso ter uma faculdade, eu preciso me formar, eu preciso disso, preciso daquilo. Eu fiquei 3 meses sem emprego formado, né? Sim. Com Tempo difícil, hein? Nossa Tempo Senhora, difícil. sem renda é difícil. E a dica que eu dou é o quê? Não se fechem para nada novo. Eu acho que toda oportunidade é válida. Sim. E todo mundo tem potencial. Todas as pessoas elas já têm um potencial dentro de si. O problema e a ação. Uma coisa que eu gosto de falar muito para as pessoas do meu time é o quê? Potencial sem ação não é nada. Sim. E para mim isso faz muito sentido no mundo de empreender, no mundo do empreendedor, sendo um empresário. Você com potencial máximo e com a ação máxima você chega ao topo, sem dúvida. Show de bola. Marcos, olha, eu acho que o assunto foi muito bom, muito rico. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. Então eu gostaria assim de agradecer a sua atenção, de ter nos recebido aqui, né? E compartilhar essa sua experiência que é muito rica com as pessoas. Eu que agradeço, Geraldo. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Legal, show de bola. Tá bom, tamo junto. Tamo junto. Saúde e paz, felicidade. Valeu, obrigado. Valeu, abraço.